conclusão dessa semana veio nada mais nada menos que a morte, bem lua minguante. E a morte no baralho cigano, ela é a carta da transformação completa. É como se você estivesse naqueles períodos de vida, morte e vida, em que você precisa morrer para aspectos da sua vida, para decisões, dizer um grande não e renascer das cinzas. Quando você diz um grande não para uma decisão, para um aspecto seu, para uma forma como você se manifesta no mundo, você morre. Você deixa de ser aquilo ali que você sustentava para corresponder às expectativas das pessoas que te conhecem, do mundo. Você morre para aquilo e você renasce. E a ideia aqui, como estamos ainda na alunação leonina, é você renascer mais autêntica, com quem você é agora, alinhada com a sua nova versão, com a sua nova vibração, com seus novos valores, com aquilo que você conhece hoje, com o seu conhecimento, né? À medida que a gente vai expandindo o nosso conhecimento, a gente vai precisando morrer para coisas antigas, né? Eu sempre bato nessa tecla porque é fato. E a morte, ela é constante. A gente está o tempo todo morrendo e renascendo, né? Então, essa é uma semana, assim, em que a energia é de transformação. Mas é uma transformação profunda, real. E se você resistir, não tem como, minha querida. Porque vai chegar algum corte te obrigando, te forçando a encarar essa morte. E isso. Salve nossas forças! Estamos aqui em mais um Conselho das Cartas do Baralho Cigano para essa semana de lua minguante no signo de Touro, que vai do dia 16 de agosto até o dia 22. No dia 23, a gente já vai ter uma nova alunação, né? A lua nova no signo de Virgem, e eu farei um outro vídeo com o Conselho das Cartas. Bom, vou começar então falando sobre a energia da lua minguante no signo de Touro. A lua minguante é período de balanço, né, de uma lunação. Então, estamos finalizando a lunação leonina e fazendo o balanço, né, o que a gente colheu, o que a gente aprendeu, o que a gente experienciou dentro dos temas leoninos. E quais são os temas leoninos? A sua identidade, o seu ser autêntico, os seus valores pessoais, né? Aquilo que vibra alto no seu coração. Todos esses temas foram trabalhados ao longo dessa alunação. E agora na lua minguante isso está vindo à tona, né? Então é um bom momento para você fazer essa retrospectiva e, poxa, o que foi né? O que aconteceu nesse mês, né? Nessa alunação, esses 28 dias, né? Quais percepções eu tive? Quem sou eu agora? E no signo de Touro, vem falar muito de um lugar de valores pessoais, né? Tanto de valores do corpo mesmo, né? Daquilo que é valoroso para você, seu autocuidado, o que te dá prazer, o seu conforto, o seu bem-estar, tanto quanto os valores materiais, assim, do que você recebe, seus ganhos. Então, os valores leoninos junto com os valores de Touro. Ou seja, eu tenho sido autêntica no meu autocuidado, eu tenho, digamos que, assumido o que de fato me dá prazer, eu tenho me empoderado e, sabe, eu tenho sido rainha, rei do meu prazer, daquilo que me move, daquilo que realmente me deixa feliz. Sobre finanças, né, e ganhos, eu tenho colocado a minha autenticidade no mundo, no meu trabalho, eu tenho feito, né, trâmites envolvendo dinheiro com a minha verdade, né, com a minha essência mais autêntica. São questionamentos, né? Eu tenho investido em mim. São questionamentos da lua minguante em Touro. A lua minguante em Touro também fala sobre, assim, lua minguante é um período muito bom para você fazer uma faxina e liberar espaço para a próxima lunação. Sendo que a próxima lunação é virginiana, a gente vai se preparar para organizar a casa, tanto física quanto a casa, né, mental, emocional, espiritual. Então, que Virgem vai ser essa tônica. Mas agora, né, no finalzinho da alunação de Leão, a gente vai ver de fato o que a gente precisa, né? Então você vai vasculhar suas gavetas, seu guarda-roupa, suas prateleiras, seus armários. Tem coisa ocupando espaço que não devia? Tem coisa que você nem sabia que tinha? Tem coisa que você não usa mesmo? Dá um destino a essas coisas, né? Não necessariamente jogar no lixo, mas fazer doação, ver o que pode ser reciclado, enfim, infinitas possibilidades, até mesmo fazer um bazar, um brechó, alguma coisa assim.
Então, a lua minguante no signo de Touro é muito sobre abrir espaços, né? Tirar aquilo que já não está movendo energia, mas que ainda tem valor e ainda pode ser direcionado. Então, você também pode ter esse tipo de atitude aí durante essa semana de lua minguante no signo de Touro. Fazer um levantamento das suas roupas que você não usa, mas estão em bom estado. Pode, né, botar para vender no valor bem assim acessível, fazer um bazar. Enfim, infinitas possibilidades. Pense aí no que se adequa na sua vida nesse momento e quais são os valores de Touro, né, que você tá tendo que rever dentro desse contexto aí da alunação de Leão, onde você está empacada, onde você está sendo teimosa, teimoso, né, onde você não está querendo ceder. É tempo de justamente ver aquilo que precisa dar espaço para algo novo ser plantado na próxima lunação. Então, a lua minguante também é sobre a segunda colheita. É você realmente tirar as últimas, né, os últimos frutos amadurecidos, fazer a poda e liberar espaço no solo para um novo plantio. E eu não estou falando de plantação, eu estou falando de tudo o que você faz na sua vida, né? Seja o guarda-roupa lotado, e se você ficar só socando roupas novas, nunca vai haver de fato um uso sustentável e consciente das roupas que você tem, por exemplo. Então, fazer esse levantamento, né? Com tudo que você tem e com tudo que é de valor para você. Tanto as relações também, né? Seus hábitos. Enfim, tempo de fazer balanço. Então, fica a dica para essa semana. Se observa, faz o seu balanço interno. No fundo do deck, os lírios. Carta que pede maturidade, né? A lua minguante é o arquétipo da anciã. Então, é uma maturidade, é o deixar fluir também, né? Os seus valores. Deixar fluir aquilo que já não serve para você, mas que pode servir para outra pessoa, e transformar isso em valor também, né? Em dinheiro mesmo, em troca. E a maturidade de saber quais ciclos já se encerraram, né? Quais ciclos que já morreram e que precisam realmente ficar lá no porão das memórias, né? Enfim, coisas de lua minguante. Vamos para o nosso conselho? Feche os olhos, respire fundo, se conecte com sua espiritualidade. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, o que não ressoar você entrega para o universo. Fique só com aquilo que faz sentido para você nesse momento. Eu peço permissão para dar as cartas e tirar o conselho para essa semana de lua minguante no signo de Touro, correspondente ao período do dia 16 ao dia 22 de agosto. Lembrando que quem quiser uma leitura individual na sua energia, fala comigo no privado. Vamos lá, o tema, as fluências, o alerta, o desenvolvimento, a conclusão. Vamos ver qual é o tema da semana? As pedras. Fluência, a casa. O alerta, a foice. O desenvolvimento, a torre. Tá muito lua minguante essa tiragem. A conclusão, a morte. Totalmente lua minguante, né? E em Touro também, né? Porque tem aqui o lado da fluência. Bom, o tema da semana é: você vai observar os seus bloqueios. Vai ser uma semana marcada por experiências desafiadoras para algumas pessoas, não para todas, certo? Então, vai ser uma semana em que dificuldades podem realmente, assim, aparecer como bloqueios. Mas esses bloqueios, eles podem e devem ser
encarados com estratégia. Então, com fluidez, com malemolência, com flexibilidade, porque todo bloqueio tem, sim, seu ponto falho. E aí você consegue gingar, né? Driblar, encontrar uma saída, aprender com ele. Na última das hipóteses, se nada nessa semana acontecer como você planejou, certamente você vai ter tirado alguma lição. E aí, se perguntar que lição eu tenho para aprender com essa situação desafiadora? E fica na pergunta, né? Deixa que o universo, que a vida, que as próprias situações te apresentem, né, com clareza as respostas. O que está fluindo essa semana é a casa, a situação familiar, a rotina, a convivência, tudo o que você faz no âmbito pessoal, intimista e habitual. Então, por mais que essa semana seja marcada por desafios, a sua rotina, a sua estrutura, a sua base está forte, está fluente, está positivada, certo? Você tem com quem contar. Ou, se não tiver ninguém na sua vida, você tem a si mesma e você está muito fortalecida, você está muito bem estruturada. Está como alerta aqui é a foice. Vai acontecer uma ruptura abrupta. Provavelmente uma ruptura que deve ser a causa também desse bloqueio, ou deve ser causada por esse bloqueio. Pode ser uma ruptura de diversas maneiras, sabe? E isso não é para todo mundo, tá? Isso aqui é uma leitura coletiva. Então, calma aí o seu coração. Pode ser qualquer tipo de ruptura, né? Que venha desencadear uma situação desafiadora para você. E desafio, gente, pode ser micro e pode ser macro, né? Como é uma leitura coletiva, eu tô falando da energia geral aqui dessa semana, né? De acordo com a Lua também. Bom, essa ruptura abrupta, ela é abrupta porque ela não é anunciada. Ela chega e é isso aí, acabou. Tá? Aconteceu. Ela não anuncia, ela não dá sinais de que vai terminar, de que vai romper, que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa vai ser cortada da sua vida. Enfim, então se prepara porque é tempo mesmo de deixar ir aquilo que não serve mais. Isso é fato. E se prender a isso aqui, ó. Sua firmeza, sua base, sua estrutura, seu dia a dia. É isso que te fortalece. Tudo mais que for acessório na sua vida pode estar realmente em xeque. O desenvolvimento para essa semana é a energia da torre, que aqui no baralho cigano é a energia da introspecção, é aquele momento em que você se isola para refletir, para pensar. Eu chamo de introspecção estratégica no meu curso de cartas, Dê Suas Cartas. E a introspecção da torre no baralho cigano, ela te aproxima da sua espiritualidade, ela te permite, inclusive, enxergar a situação de um modo panorâmico, né? Como se você tivesse silenciado e se afastado de tudo para dizer assim, não, eu quero pensar sobre isso, com lucidez, com clareza total. E aí é um momento mesmo de meditação, não de você ficar fritando ali no problema, batendo de frente com o problema, mas você silenciar, né? Respirar, perceber como é que você se sente diante da situação, diante do bloqueio, diante do desafio, e pedindo à sua espiritualidade caminhos de resolução, né? Pedindo ali um direcionamento. E pode ter certeza que se você tem esse costume, você sabe que funciona. Se você tem o costume de fazer oração, de meditar, de silenciar para ouvir a espiritualidade, você sabe que isso funciona, que você recebe as mensagens. Se você diz que não acredita, é porque você nunca tentou. Mas se você está me acompanhando, provavelmente você é uma pessoa que já pratica isso e já sente, já percebe que é fato. Quando você se isola na sua torre, isso aqui não significa que você vai passar tipo uma semana isolada, não. Esse desenvolvimento pode ser um dia na semana que você tire uma noite, ou todas as noites antes de dormir, uma oração, uma meditação, algo que você faça e inclua na sua rotina, que te permita fortalecer o seu contato com a sua espiritualidade.
é uma possibilidade de desenvolver essa situação. Então você vai precisar mesmo meditar, orar, confiar. E ter estratégia também, né? Pensar na situação que está se apresentando como sendo apenas um bloqueio. Não é o fim do mundo. É uma ruptura de algum aspecto para abrir espaço para algo novo chegar. Lembre sempre disso. Sempre haverá uma nova possibilidade disponível para você. A conclusão dessa semana veio nada mais, nada menos que a morte, bem lua minguante. E a morte no baralho cigano, ela é a carta da transformação completa. É como se você estivesse naqueles períodos de vida, morte, vida, em que você precisa morrer para aspectos da sua vida, para decisões, dizer um grande não e renascer das cinzas. Quando você diz um grande não para uma decisão, para um aspecto seu, para uma forma como você se manifesta no mundo, você morre. Você deixa de ser aquilo ali que você sustentava para corresponder às expectativas das pessoas que te conhecem, do mundo. Você morre para aquilo e você renasce. E a ideia aqui, como estamos ainda na alunação leonina, é você renascer mais autêntica, com quem você é agora, alinhada com a sua nova versão, com a sua nova vibração, com seus novos valores, com aquilo que você conhece hoje, com o seu conhecimento, né? À medida em que a gente vai expandindo o nosso conhecimento, a gente vai precisando morrer para coisas antigas, né? Eu sempre bato nessa tecla porque é fato. E a morte, ela é constante. A gente está o tempo todo morrendo e renascendo, né? Então, essa é uma semana, assim, em que a energia é de transformação. Mas é uma transformação profunda, real. E se você resistir, não tem como, minha querida. Porque vai chegar algum corte te obrigando, te forçando a encarar essa morte. E isso realmente pode ser algo muito desafiador para muitos de nós, né? Se despedir de quem a gente acredita que a gente é pode se tornar um grande bloqueio, a gente fica presa, empacada. Bem a questão do touro também, né? Essa teimosia, o apego. Então, assim, o exercício é soltar. Então, o que é que já não tem mais a ver, não combina mais com a sua versão, com a sua rotina? Sua rotina tá fluindo, assim, você vai perceber com clareza, né? O que é que funciona, o que é que te alimenta, o que é que te sustenta, o que é que te nutre no dia a dia. E isso tem que ser fortalecido e mantido na sua vida. Mas aquilo que já não é contribuição, que já está se tornando um peso, um bloqueio, aquilo na sua vida que é uma pedra no seu caminho, tá na hora de eliminar. E se você não tomar a decisão, a vida vai tomar a decisão por você. Porque a foice, ela chega quando você menos espera. Tô te avisando. Então faça aí sua análise. O que é que eu tenho que cortar da minha vida? E, gente, às vezes não é nada demais. Às vezes é um hábito nocivo que você tem. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito péssimo, que é... Vou abrir parênteses aqui para o meu caso pessoal. Eu gosto muito de ficar de madrugada assistindo palestras sobre espiritualidade. Fico ouvindo ali. Às vezes eu vou até 1, 2 da manhã, o tempo voa. Por quê? Porque eu quero ter um momento só pra mim. E aí essa necessidade de ter esse momento só pra mim, ouvindo coisas que eu gosto, construtivas, isso tá me roubando o meu sono. E isso é uma coisa que eu preciso romper, porque tá me fazendo mal. Tá me envelhecendo antes do tempo. Então, assim, não é perder noite no bar, bebendo, mas é perder noite, né, assistindo. Por mais que sejam conteúdos que elevam, eu não estou respeitando o meu ciclo circadiano, eu não estou respeitando o meu horário de sono. E isso é um hábito nocivo que precisa ser rompido e eu não estou tendo força. Então, de repente, nessa semana, eu vou ser obrigada, de algum jeito, a dormir cedo. E eu estou aberta à espiritualidade que seja pelo bem, tá? Que não venha nenhum infarto, nem nada. Não, destrói, descria, despolariza. Tá descriado. Então, voltando, você vai analisar na sua vida o que é que precisa ser eliminado, que está sendo realmente uma pedra que está te bloqueando, impedindo a sua expansão.
E como é que você vai saber isso? Fazendo o seu recolhimento, a sua meditação, né? E quando eu falo meditar, não é parar de pensar, não. É justamente o contrário, é você se tornar consciente do movimento dos seus pensamentos. Você parar alguns segundos respirando e deixar que os pensamentos venham e que você comece a observá-los. Quais são os pensamentos que são recorrentes na sua cabeça? O que é que você anda pensando? Isso é meditar. E quando você observar os pensamentos, você tem de estar muito atenta para não entrar na história do pensamento e não embarcar nele, e aí você vai junto com ele. É uma viagem mental. Então você tem que estar o tempo todo centrada, concentrada na respiração. Você pode pedir meditação guiada também, mas o ideal é você fazer aquelas meditações silenciosas, porque aí você ouve o seu pensamento, você percebe o seu pensamento e aí você passa a se conhecer de fato. Você começa a observar o seu padrão de pensamento, tá? E isso é treino. Você não precisa começar fazendo 1 hora de meditação, não. 5 minutos que você faça. Passa rapidinho e vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu digo isso por mim, né? Tô fazendo um ciclo de meditação. Passa muito rápido. E é incrível porque a gente realmente percebe a mente divagando. E aí a gente vai entendendo alguns padrões, né? O que é que a gente está criando de fato. A gente cria com a mente. Então é uma semana para você meditar, fazer oração, conversar com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Enfim, e observar a sua vida, fazer esse balanço aí. Tá na hora. E como conclusão dessa energia dessa semana de lua minguante no signo de Touro, vem a morte, né? Vem a redenção da morte, porque inclusive essa cruz aqui, né, no caixão, ela fala disso, né, da vitória do espírito sobre a matéria. E quando eu falo de redenção, de morte, de vitória do espírito sobre a matéria, sempre é a morte simbólica, né, psicoemocional, aspectos seus que eram muito firmes, vívidos, só que te paralisavam numa realidade escassa, pouco abundante, pouco expansiva. Essa semana você vai ter a possibilidade de encarar a morte disso, a morte dessa versão sua, que é uma versão sua. Nós somos personagens. Vamos ser honestas e honestos aqui. Somos todos personagens. Vestimos máscaras para todas as situações. Eu tô aqui com uma máscara, a máscara da Ciomara, terapeuta cartomante. Mas quando eu desligar a câmera, eu já vou ser outra pessoa. A dona de casa, a mãe. Quando eu saio na rua, eu tenho outra cara, outra fisionomia, outra corporeidade. Então, a gente veste muitas máscaras. E tudo isso, todas essas máscaras, elas são transitórias. Algumas delas não tem necessidade da gente manter. A gente vai entendendo que, poxa, teve uma época que eu andava toda amarrada, com a cara feia. E aí eu troquei essa máscara. Eu morri pra isso. Eu falei, quer saber? Eu quero ser leve. Eu quero ter um semblante leve. E a gente controla isso, gente. É isso que eu tô tentando fazer você entender. Que essas mortes aqui são justamente para que a gente se permita viver novas possibilidades. Dentro desse avatar, desse corpo. Que a gente possa viver infinitas possibilidades. Só que para isso a gente precisa se desapegar. Entender que esse eu, que a gente defende eu, não é o verdadeiro eu sou. O eu sou é espiritual, é a sua consciência divina. O eu, esse eu, ego, personalidade, é passageiro. E a gente pode modificá-lo, aprimorá-lo, reprogramá-lo ao longo da vida. E é para isso que servem essas mortes, para a gente fazer uma reprogramação. Então, é uma semana de reprogramação para que você realmente se aproprie da sua autenticidade leonina, para que você realmente observe o que de fato é valoroso para você, né? Os valores de Touro, aquilo que te faz bem, aquilo que te conecta à alegria de viver, ao prazer de viver, de estar na carne, né? Aquilo que realmente é favorável para a sua vida, para a sua saúde. É uma semana de balanço. Meditar, observar e eliminar aquilo que está roubando o espaço de algo novo.
Pense nisso, porque a próxima semana é uma nova lunação de virgem. Vamos colocar ordem na casa. E para isso a gente precisa jogar o lixo fora. E esse lixo é emocional, psicológico e é lixo físico também, que a gente guarda muito em tudo, né? Enfim, essa foi a leitura dessa semana. Espero que tenha feito sentido para você. Caso você precise de uma consulta na sua energia, esteja passando por uma situação, está precisando de um aconselhamento, as minhas sessões sempre são terapêuticas. A gente tem um momento de escuta. Eu vou escutar você durante a sessão. Eu tenho diversos tipos de jogada com diversos valores e eu sempre trabalho por agendamento, tá? Não adianta me chamar com urgência. Aconteceu uma coisa, eu tenho que saber. Não é assim que funciona. Eu tenho uma agenda de atendimentos, eu tenho várias atividades e eu não posso simplesmente socorrer, né? Infelizmente eu não trabalho dessa maneira, né? Eu escolho trabalhar com agendamento. Então você que me acompanha e já está pensando em fazer uma mesa real, um jogo por tema, conversa comigo, procura saber exatamente como é que acontece e marca a sua sessão. Simples assim. É por chamada de vídeo. Eu posso também gravar o áudio e mandar para você e aí você vai poder ouvir outras vezes, né? A mesa real ela tem duração de 3 meses, então é uma previsão completa que dura até 3 meses. Em alguns casos ela se estende, tem pessoas que relatam que aquilo que foi lido na mesa real começou a se desenvolver de fato 6 meses depois. Então depende muito de cada pessoa. E é isso, tá? É simples, é tudo feito com ética, com cuidado, com respeito, com acolhimento, tá bom? Essa é a minha abordagem. Então, linda semana para nós, que a gente aproveite essa energia com sabedoria. Axé. Ai, eu tô bonita, eu tô me sentindo muito bonita. Tô me namorando.